imagina a NASA mostrar uma imagem do espaço que parece saída direto da Bíblia, pois foi exatamente isso que aconteceu. Uma nebulosa a milhares de anos-luz lembra a forma de um ser celestial descrito nas Escrituras. E aí vem a bomba. Você sabia que os anjos são reais, mas não se parecem em nada com o que você sempre imaginou? O que vou te mostrar agora vai mudar sua visão para sempre. A Bíblia fala de seres com aparência como relâmpago que derrubam soldados no chão e às vezes aparecem tão comuns que você nem percebe. Hoje você vai descobrir como eles realmente são e o que a Bíblia revela sobre sua hierarquia e poder. Prepara o coração, porque essa revelação é de arrepiar. Anjo na Bíblia não é só uma criatura com asas bonitas, é uma função. A palavra no hebraico é malak e no grego é angelos, e as duas significam exatamente a mesma coisa, mensageiro. Ou seja, o foco não é a aparência, mas a missão que eles recebem. A própria Bíblia diz que eles são espíritos enviados para servir e ajudar quem vai herdar a salvação. Anjos com a aparência humana. Sabe aquelas cenas em que parece só um homem, mas a presença é tão intensa que o corpo inteiro reage? É assim com os anjos de Deus. Juízes 13:20 diz: o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Imagina o susto. O fogo sobe e junto dele o mensageiro vai para o céu. Daniel 10:6 descreve: seu rosto era como relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo. Só de olhar dá aquele arrepio na espinha. E Lucas 2:9 diz: a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. É o tipo de presença que paralisa. Essas passagens mostram que mesmo sem asas, a presença de um anjo é tão poderosa que ninguém fica indiferente. É um encontro que transforma e marca para sempre. Querubins, guardiões do sagrado. Os querubins são apresentados na Bíblia como guardiões do sagrado, mensageiros que delimitam a fronteira entre o homem e a santidade de Deus. Em Gênesis 3:24, lemos que o Senhor colocou querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Em Êxodo 25:20, eles aparecem com as asas estendidas, cobrindo o propiciatório da Arca da Aliança. E Ezequiel descreve em detalhes: cada querubim tinha 4 rostos, de homem, de leão, de boi e de águia. Seus pés eram como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. É uma visão que impõe respeito, algo que comunica autoridade e proteção. Querubins são sinais visíveis de que o lugar é santo e que nada impuro pode atravessar. Nos Ofanim, rodas cheias de olhos. Os tronos, também chamados de Ofanim, são uma das visões mais impressionantes da Bíblia. O profeta Ezequiel descreve algo que foge totalmente da lógica humana. Em Ezequiel 1:16-18 está escrito: o aspecto das rodas e a sua obra eram como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda, e eram cheias de olhos ao redor. Mais à frente, em Ezequiel 1:20, lemos: para onde o Espírito queria ir, iam, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Ou seja, não é máquina, não é robô, mas uma linguagem simbólica do governo de Deus em movimento. Essas rodas cheias de olhos comunicam 2 coisas. 1. Onisciência, nada escapa do olhar de Deus. 2. Soberania ativa. Ele governa em qualquer direção, sem perder retidão. Ezequiel estava tentando traduzir em palavras humanas algo que é celestial e indescritível. A visão mostra que o trono de Deus não é estático, mas vivo, cheio de percepção, pronto para agir em qualquer canto da criação. Serafins, fogo que adora e purifica. Em Isaías, capítulo 6, do versículo 2 ao 7, a Bíblia descreve uma visão que é de arrepiar. Cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam.
Eles não param de declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Com a voz deles, os umbrais das portas tremeram e todo o templo se encheu de fumaça. Logo depois, um desses seres pega uma brasa do altar com uma tenaz, toca os lábios do profeta e declara: a tua culpa foi removida e o teu pecado perdoado. Os serafins são literalmente seres de fogo, ardentes em adoração e purificação. Não aparecem para destruir, mas para refinar, queimar a impureza e enviar em missão. Eles estão diante do trono, proclamando a santidade de Deus, e a sua presença é tão intensa que faz tremer o ambiente e transformar quem é tocado. É algo lindo e, ao mesmo tempo, assustador de tão real. São símbolos vivos da santidade de Deus que consome o pecado, mas levanta o profeta transformado. Hierarquia na Bíblia. A própria Bíblia revela que existe uma hierarquia real no mundo espiritual. Ela fala claramente sobre os anjos, sobre o arcanjo Miguel, sobre os querubins e serafins e também sobre estruturas de autoridade como principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E Colossenses 1,16 declara que nele foram criadas todas as coisas, tronos, dominações, principados e potestades. Ou seja, a ordem, há níveis de autoridade, e tudo está debaixo do governo de Deus. A Bíblia mostra que o mundo espiritual não é caos. Existe uma estrutura real que funciona segundo o propósito divino. Dominações, administração celestial. Em Colossenses 1,16, a Bíblia diz: nele foram criados todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui fica claro, as dominações foram criadas por Deus como parte da ordem celestial. Elas representam a administração do céu, como se fossem responsáveis por organizar e alinhar as missões recebidas do trono para os níveis abaixo. A Escritura não descreve sua forma, mas a ênfase está na função, governança espiritual que mantém a ordem. Ou seja, são anjos fiéis, nunca citados como demoníacos. Potestades, autoridades espirituais. As potestades aparecem em Colossenses 1,16 e também em Efésios 6,12. Originalmente criadas por Deus como parte da hierarquia celestial, mas em alguns contextos aparecem ligadas à rebelião. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, Cristo já venceu toda a pretensão dessas forças. Quando fiéis, são poderes espirituais estabelecidos por Deus. Quando corrompidas, são entidades espirituais do mal que agem contra a vontade de Deus e são derrotadas pela cruz. Principados, influência sobre povos e eras. Os principados também são citados em Colossenses 1,16 e Efésios 6,12. Daniel, capítulo 10, revela mais detalhes. O príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo de Deus por 21 dias, até que Miguel veio em socorro. Isso mostra que existem estruturas espirituais que influenciam povos e épocas da história. Podem atuar de forma legítima como parte da ordem de Deus, mas quando se rebelam, tornam-se forças espirituais malignas que tentam se opor aos planos divinos. Ainda assim, a vitória final pertence a Deus. Arcanjos, comando celestial. O termo arcanjo significa anjo-chefe. A Bíblia nomeia dois em destaque: Miguel, chamado em Judas 1,9 de Miguel o arcanjo, e em Apocalipse 12 é descrito como líder da batalha contra o dragão e seus anjos. Ele representa a autoridade de combate e defesa do povo de Deus. Gabriel,
Não é chamado de arcanjo diretamente na Bíblia, mas aparece como mensageiro especial em Daniel 8:9 e Lucas 1. Ele anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista e a Maria o nascimento de Jesus. É mensageiro de revelações decisivas. Os arcanjos representam um nível de comando entre os anjos, com autoridade para missões únicas e determinantes. A grande verdade é que os anjos servem, mas quem reina é Jesus. Eles cercam aqueles que hão de herdar a salvação, mas nossa confiança final está em Cristo, que já venceu principados e potestades. Caminhe em fé, viva com sobriedade e obediência, sem paranoia e sem misticismo vazio, porque Deus governa todas as coisas. E se um dia você receber ajuda sem nem perceber, lembre-se, pode ser um anjo. Trate com honra, mas a adoração pertence somente a Deus. Agora me conta aqui nos comentários, qual visão mais te marcou? Serafim, querubim, Ofanim, Miguel ou Gabriel? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecerem essa realidade espiritual. No próximo, a gente vai abrir o arquivo A Queda de Lúcifer. O que a Bíblia realmente diz, sem mito.